Olá, pessoal! Estamos aqui para o nosso 12º episódio de No Flow do Prana! E hoje a gente tem uma convidada super especial, a Carol. Olá, E olá. eu vou deixar ela se apresentar. Eu conheci ela foi muito recente. Praticamente fim de semana passado que a gente teve uma experiência de uma prova de triatlon, o Xterra, que o meu marido organiza. E eu tive a oportunidade de conhecê-la mais a fundo. E rolou uma conexão, tanto que dessa conexão eu falei, gente, gostaria de entrevistar a Carol. Por que não, né? Achei a história dela muito inspiradora. E aqui a gente sempre tá trazendo pessoas que inspiram a gente. Então, agora vocês vão ter a oportunidade de escutar a história da Carol. Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. Então me contei o que vocês querem. É difícil fazer resumos. Eu fico meio confusa. Não, a gente Mas pode guiar. Então, Isso. vamos começar. Eu queria que você se apresentasse. Então, quantos anos você tem? O que você faz hoje em dia? Tá, então assim, pra quem não me conhece, né? Vocês estão me conhecendo agora, mas eu sou hoje militar do Exército. Eu sou engenheira de fortificação e construção. Eu me formei no IME, que é uma faculdade que tem aqui. É uma instituição de ensino superior, né? E aí eu sou de Fortaleza, morei em vários estados por conta da minha profissão, mas aí quando eu passei nesse concurso, eu vim aqui para o Rio de Janeiro, fiquei 5 anos no Rio, fazendo tanto o curso de formação e graduação, aí eu me formei em engenharia e virei militar. E aí, depois disso, eu fui pro Acre, passei 2 anos no Acre, depois eu fui para Belo Horizonte, passei mais 3 anos, e depois retornei aqui para cá, pro Rio de Janeiro, porque eu sempre falo, né? Nascida em Fortaleza, mas o meu coração realmente é um pouco carioca, assim. Da alma, do espírito, desse movimento que tem aqui, da natureza, principalmente. Então, eu me sinto privilegiada por hoje eu conseguir viver num lugar que eu realmente escolhi de coração. Fala um pouco pra galera que tá assistindo a gente, porque, gente, vamos dizer que o IME não é qualquer um que passa, tá? Então, eu queria entender, eu já sei, porque você já me contou a tua história, mas eu queria saber primeiro por que você escolheu esse caminho e quais foram as dificuldades, ou seja, como é que você conseguiu, né, chegar onde você tá hoje, que eu acho que é legal a gente escutar histórias inspiradoras, e eu, quando escutei, achei muito legal, assim, todo o teu processo. Tá. Então, assim, pra contextualizar, a minha mãe, ela é doméstica. E ela nascida no interior, né? Filha de agricultores. E a gente morava numa família muito rica. Então, ela foi trazida pra essa família pra trabalhar. Em Fortaleza. Em Fortaleza. E aí, eu nasci nessa casa, né? E meu irmão também. E quando eu tava ali, né, crescendo, eu vi em algum momento. Eu sempre falo que eu acho que eu sou um espírito um pouco antigo. Eu não sei explicar, assim, porque eu nunca tive ninguém pra me balizar, a não ser as coisas que eu via, e eu via um pouco de desigualdade, né? Vivia bem, porque eu vivia naquele ambiente, bem assim, né? Era bem tratada. Mas eu via minha mãe, né, naquela situação, me tendo muito nova, não era uma mãe, porque ela também nunca teve esse direcionamento, ela me teve, quando eu era muito pequena, meu pai, ela falava que ele quis me tomar dela, tipo assim, eu não uso, me dá ela pra criar. E aí a minha mãe, desde esse momento, não teve mais contato com meu pai, e ele também não se aproximou mais. Só que eu tive esse contraste desde muito nova, e em algum momento eu falei assim, cara, se eu continuar. Eu sempre fui uma pessoa que pegava as coisas muito facilmente na escola, sempre estudei escola pública, mas aí um dia eu tava em outra escola, né? Eu tinha ensino fundamental, aí eu tava na 8ª série e eu tive um start, porque assim, a gente não podia ter livros, não podia fazer prova, porque a gente não tinha livro suficiente para levar para casa. Então a professora meio que avaliava como era. E aí eu cheguei assim, cara, e eu comecei a não querer estudar, porque era uma escola pública onde ficava em torno de bairros mais pobres. E eu comecei a me juntar com as pessoas ali e ficar no oba-oba, criança, né? Isso eu tava da 7ª pra 8ª série, e aí eu falei assim, mãe, se eu não sair desse ambiente, talvez eu não seja ninguém. Não desmerecendo, né? Mas assim, eu sabia o que eu podia ser, vendo as pessoas ter condições de ter alguma coisa, e eu vi a realidade da minha mãe.
E aí eu comecei a vender salgado na rua. Eu falei assim, mãe, se tu me ajudar a pagar o colégio, que tinha um colégio que eu via que dava ali pra eu pagar. E aí eu falei, se tu me ajudar, eu vou vender coisa e aí eu vou pra esse colégio. Aí a minha mãe me ajudou, comecei a vender salgadinho, docinho, brownie, enfim, fazer as coisas e aí eu fui pra esse colégio. E aí passou alguns anos, no segundo ano do ensino, isso foi o primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, eu fui a única pessoa da escola sorteada com a bolsa de estudos. Aí, no terceiro ano, eu vi que 3 amigos meus foram pro colégio que era o mais bolado de Fortaleza, que era o Farias Brito. Aí eu, se eles foram, por que eu não fosse? Eu sempre só que tiro melhores notas, assim. E isso já ia começar o terceiro ano no meu colégio. E era um colégio meio fraco, não era tão caro, mas enfim. E aí eu falei, quer saber? Eu vou lá nesse colégio. Aí me arrumei, fui lá na porta do colégio e falei assim, olha, eu quero estudar aqui. Não é que foi? Isso é muito lindo. Isso é muito lindo, E gente. aí, ele Não, falou, e ela falou realmente espírito, porque é uma maturidade, determinação com essa idade. Sim. Que, né? Sim. Sim, com certeza, concordo. aí eu sempre penso assim, né? Alguma coisa soprava no meu ouvido, né? Com Ok, certeza. meus guias espirituais, não sei. Mentores, sim. E aí eu fui, ele falou, olha, você tem que fazer uma prova. E aí eu passei uma semana estudando pra essa prova. E aí eles falaram assim, olha, você quer fazer medicina ou ITM? Eu não sabia o que era ITM. Porque a minha nota foi boa, né, na prova. Uhum. Aí eu falei assim, eu quero ser médica. Não fazia ideia do que eu queria fazer. Mas eu falei, eu quero ser médica. Aí ele falou, me botou nessa, que era uma turma à tarde, que era para as pessoas que não tinham condições. Aí no meio de tudo isso eu me enfiei no Cefet também. Fiz um concurso pro Cefet, fui fazer Cefet, mecânica industrial. Uau. Uau. Toda perdida, né? Uma pessoa que não tem orientação, perdida nas ideias, fazendo um monte de coisa. E aí, só que no final, no meio do período, quem dava orientação pra gente eram os alunos da turma ITM. Eu falei, rapaz, eu gosto de matemática, de engenharia, né? Tenho essa facilidade. Gostei disso aí, ITM. Aí todo mundo, né? O concurso mais difícil do Brasil. Só passa o pessoal muito inteligente. Tô querer, gostando. Vou querer. Tô me Só que identificando. aí, tipo assim, não tinha esse fogo. Eu falei, eu não sabia, tava chegando no final do ano, terceiro ano do ensino médio, sem essa. O que eu vou fazer? E eu falei. Aí eu conversei assim lá em casa, aí um dos patrões da minha mãe estavam lá, né? Porque ela tinha 7. A matriarca tinha 7 filhos, eu acho, não lembro, mas era bastante filho. E aí eu falei pra um deles, falei assim, nossa, eu queria fazer isso. Acho que é legal. Ele falou assim, nunca esqueci disso. Ele, não, faça enfermagem, que é o curso mais fácil, não desmerecendo ninguém que faz enfermagem aqui. Minha avó Mas- fez. Mas foram as palavras dele pra mim. Sim. Aí eu, Já botando você dentro de uma caixa. será que ele tá pensando isso por causa da minha mãe, por causa disso? Eu falei assim, vou Com fazer certeza. isso. E eu sempre fui uma pessoa que o não tinha um poder muito forte, assim, tipo, Tipo, não faça, vou fazer. É. Tipo, era mais do, você não consegue, não dá conta de fazer isso. Então, peraí, fica aí 10 minutinhos que eu vou dar um jeito. E aí, nesse período, nesse ano que eu passei 2, 3 anos, só que eu ficava muito nervosa que eu queria ITA. E eu não dormia. E na prova do IME era tranquilo pra mim. Só que aí chegou no último ano, eu sempre você pode escolher a opção de ser civil ou militar. E no último ano eu tinha certeza absoluta, eu tentei 3 vezes, que eu ia pro ITA. Certeza, eu falei, nossa, eu sou uma das 3 melhores da minha turma. Uau. Consequentemente, eu era uma das melhores do país, porque a gente concorria diretamente com todos Brasil. o nível nacional. Eu falei, vou passar. E aí eu falei, então pra ganhar mais dinheiro, porque o colégio escrevia a gente todos os concursos pra gente fazer, vestibular, e eu falei, e classificação ajudava a gente ficar mais reconhecido. Aí eu botei como militar. No fim das contas, não passei no ITA, por uma questão, que aí a gente liga lá, o Rossato fala, né, era o coordenador do curso. E aí eu falei, cara, eu não posso mais ficar. Eu passei em medicina numa das faculdades nessa confusão, mas eu falei, gente, eu vou matar alguém, porque eu não tenho essa, né? Então não vou manter o meu caminho, né? Vou manter a minha direção. E aí vim pro Rio de Janeiro. Pra eu vir, não tinha dinheiro pra nada. Aí o que aconteceu? Aí não, nesse processo, a matriarca da família morreu, né? A gente ficou sem ter onde... Lá era minha mãe, mais 2 senhoras de 50, 60 anos, passaram a vida inteira nessa casa. Não receberam Uau. nada. Meu nada. Deus. Inclusive minha mãe. As 3 não sabiam escrever, não sabiam ler. E aí eu meio que fiquei responsável por elas enquanto aquilo tudo acontecia. Meu irmão pequeno, e foi uma fase muito difícil. Comecei a dar aula, eu estudava na frente do cursinho,
né? Aí o colégio pagava meu almoço, quando dava, eu dava aula pra juntar dinheiro pra casa, então foi aquela confusão toda. E eu via uma responsabilidade muito grande, falei, cara, eu não posso ficar tentando o tempo todo. E aí eu decidi, vou pro Rio de Janeiro. Como é que vai pro Rio de Janeiro sem ter dinheiro? Aí, colégios, amigos, todo mundo deu dinheiro. Eu lembro que eu levei... Vaquinha? Vaquinha Uau. pra minha passagem e eu levei R$700. Que foi o dinheiro que eu juntei. Crowdfunding do Ali, passado. Eu não tinha computador, não tinha essa tecnologia ainda. Eu lembro que o meu primeiro computador foi porque quando eu entrei no IME, eu precisava fazer uma aula de... Como era a matéria? Era linguagem C. Tinha que programar. Programar onde? Eu só tenho papel. Aí eu voltei. Só que eu tinha uma amiga que ela tinha uma condição boa e ela tinha um computador pequenininho. Eu contando minha história, amigas, olha que loucura. Ela, mulher, eu tenho um computador aqui, leve. Era desse tamanho. Ai, meu Deus, os anjinhos. Mas foi meu primeiro computador. Sou amiga dela até hoje, né? Maravilhosa, tá? Filhos ali lindos. E aí foi isso. Tipo, cheguei. Eu sempre conto pras pessoas, cara, educação é uma coisa que transforma a vida de qualquer pessoa. E aí, ao longo de do meu processo, eu dentro do IME, eu consegui coisas muito bizarras que todo mundo falava assim, cara, tu não vai conseguir. Eles não vão te liberar. Eu ia pra imersões em empresas durante semana de aula, sendo militar, porque, tipo assim, eu dava um poder de convencimento, eu contava uma história que fazia as pessoas entenderem que era importante até pra minha formação militar. E aí, dentro desse processo, eu sempre falava, cara, eu preciso sair daqui com o melhor diploma que eu tiver. E aí, só a educação consegue me transformar. E eu sei disso porque eu vim de uma família que não estudou ninguém estudou. Obviamente, depois eu conheci minha irmã é médica, da parte do pai, assim, e ela é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, porque ela é muito inteligente, passou de medicina de primeira na universidade lá. Uau. E aí eu vi, cara, a gente tem um DNA de diferenciado, Mas, assim, eu tive, na minha cultura, do meu lado, assim, até a vida adulta, eu tive exemplos do que a falta de conhecimento, de oportunidades pode gerar na vida da pessoa. Eu vi 2 pessoas que eu amava, que eram as senhoras que moravam lá, morrerem sem ter uma vida digna, né? E, assim, eu falava assim, cara, eu não quero ter isso pra mim, nem pras pessoas que virão. Talvez eu não consiga salvar, né, entre aspas, elas duas que se foram, mas assim, poder ajudar minha mãe, hoje eu ajudo minha mãe, meu irmão, né, que eu também tenho irmão. E aí, aos poucos, eu fui mudando aquela história. Sim. E aí comecei a criar a minha própria história vindo aqui pro Rio de Janeiro. Eu falei bastante, né? Desculpa. Maravilha. Não, conta pra gente que a gente estava falando, a gente teve uma convidada no podcast passado, que a gente estava falando muito do letramento racial, falando de questões de etnia. Conta um pouquinho da tua árvore genealógica pra gente. Então, eu como eu estava conversando com vocês antes, eu não entendo muito bem sobre isso. Eu não sou uma pessoa que eu nunca busquei muito origens. E não por mal, mas como eu fui muito desconectada da minha família, desde de muito mal, eu sempre fui muito reservada. Então, quando a gente é muito reservada, é difícil você se expor a buscar, assim. Meu pai, eu fui ter contato com ele, tipo, acho que no terceiro ano, quando eu tava nesse cursinho. Então, assim, eu nunca tive vínculos familiares muito fortes, até mesmo da minha mãe. Eu amo minha mãe, mas eu sempre falo que acho que minha mãe, ela tem um espírito muito novinho, que ela não teve amor dos pais, assim, ela não soube dar, e com o tempo eu entendi isso. Sim. Então, mas assim, a minha família é toda de indígenas, né, a parte dos meus bisavós, dos meus avós. Maternos ou paternos? Paterna eu não conheço muita coisa, tá, né, só conheço meu pai, da parte paterna, assim, né, e um tio, alguma coisa assim. Mas, assim, meus bisavós, meus avós, parte indígena, minha mãe é negra, e eu nasci dessa cozinha assim, né, meio amarela, branca eu não sou, né, mas meio pálida. Aí quando eu vou pro sol eu fico pretinha. Ih, bem-vinda! E a gente vai vivendo assim. Isso aí, que bom. E você já sentiu alguma coisa ligada à questão racial? Olha, eu vivo num ambiente em que muitas coisas são preconceitos. Porque, assim, eu sempre quebrei padrões. Já por ser mulher. A minha mãe é muito bonita. E foi muito bonita. Então, ela era considerada, tipo, falavam que ela era minha irmã. Porque ela é negra, nova, né? Então, ela envelheceu, demorou pra dar aspecto de envelhecimento. Então, minha mãe sempre foi aquela mulher muito desejada.
Então já tem esse primeiro esse ponto. fetiche, né? Eu vivi em um ambiente muito masculino, desde muito nova. Eu sempre fui criada por mulheres, mas eu escolhi, eu acho que por falta de ter um aspecto de pai, eu sempre fui muito decidida a fazer minhas coisas e tomar a frente de tudo. Aprendi, eu sou a criança Mulher que não dá guerreira trabalho. e mulher guerreira. Eu sou a criança que não dava trabalho e o guerreiro eu tirei porque eu entendi que quem guerreia muito, eu não queria ficar guerreando. E aí, eu fui para um lugar que, para engenharia masculino, área de exatas masculina, então eu sempre me posicionei muito. Então, as pessoas sempre falam assim, cara, você teve muito problemas por ser militar e ser mulher? Tive. Assim, assim que eu me formei, eu fui pro Acre. E lá, eu era a única mulher, uma das únicas mulheres dentro de um quartel de engenharia. E eu virei chefe da seção de engenharia. Nossa. Recém-formada. Mulher. Uau. Então, assim, eu tive que lidar muito com a pressão. E não adianta. Eu sempre entendi que, cara, não adianta eu ir chorar. Eu posso chorar dentro de casa. Lá no seu quartinho, mas, seu assim, travesseiro. eu não sangro em meio aos tubarões. Eu aprendi isso muito nova. Então. Nossa, amei essa frase. Então, por mais que eu sofresse, por mais que eu tivesse as minhas dificuldades, e eu sentisse obviamente, que tinha um certo preconceito, honestamente, eu não sei se eu nunca liguei. Obviamente, às vezes a pessoa, você vai num lugar chique e eu sou toda meio largadinha, assim. Obviamente, a pessoa... E eu sempre tive amigos muito ricos, por causa do colégio que eu estudava. Então, mas eu nunca liguei. Então, se você estiver preocupado comigo, vão ser 2 problemas. E aí, se eu sinto que eu não tô sendo muito bem-vinda, eu simplesmente saio. No meu trabalho, eu me posicionei. Então, assim, eu não mostrava fragilidade. E, assim, a vida me ensinou a não mostrar fragilidade. Então, por mais que fosse um ambiente que eu precisava ser pulso firme, né, era o que eu fazia. Então, obviamente, a vida tem preconceitos, eu entendo que existe muito isso, mas eu nunca me importei muito com isso. Porque eu tinha tanto problema maior, tipo, ajudar minha mãe, ajudar meu irmão, crescer. Não era seu foco, né? Então eu acho que quando a gente expande e presta atenção, você vai observar. Sim. Mas como eu nunca observei, nunca foi uma pauta pra mim. Certo. Por mais que eu entendesse que isso existia. Sim, sim. Traduz essa sigla pra gente, do que você falou do IME, é Instituto Militar de Engenharia. Okay. Próxima pergunta. Não, é porque a história dela realmente... Quando você chegou aqui no Rio, com os R$700, é isso? E aí, como é que foi? Então, é porque assim, a gente tem uma ajuda de custo mensal que era em torno de 1.000 e pouquinho. Só que essa ajuda de custo demorou, tipo, será uns 2 meses pra acontecer. E aí, lá eles dão tudo, né? Dão as refeições, dão as coisas. Então, eu conseguia sobreviver com esse valor. E aí, depois de um tempo, eu comecei a dar aula. Eu comecei a, tipo, fazer coisas que, de alguma forma, me dessem um dinheiro ali pra me sustentar e comprar minhas coisinhas, né? Que você ganha o fardamento, você tem todo o auxílio. Sim. Só que aí as coisas extras, né, que você vai precisar... De alguma forma, você vai ter que arcar, e era isso que eu fazia. Normalmente, eu dava aula, e aí... Só que ao longo do meu processo dentro do IME, além da aula, eu comecei a fazer um estágio num fundo de investimento, já era Venture, e aí comecei a ganhar um dinheiro, e nesse ano, fui no 4º ano, tinha um estágio, ou fazia estágio ou ia para o intercâmbio, e eram poucas vagas de intercâmbio, e eu não falava inglês. Mas aí eu fiz o TOEFL, não passei quando falava inglês e não entendia nada. Só que eu tava nesse estágio e um dos sócios lá queria que eu fosse... Ele queria ser meu mentor. Só que aí eu contei do intercâmbio. Ele falou, cara, isso é uma oportunidade de vida, tudo mais, você vai ter que ir. Eu falei, mas eu não sei falar inglês. Tem que fazer uma prova e tem que ir pra faculdade de inglês. O que a gente faz? Você vai. Aí, tipo, tinha um gap de 2 semanas aí que eu podia fazer a prova, estudar, fazer a prova e mandar o resultado pra faculdade. Eu não sei o que aconteceu. Eu arrumei dinheiro, lembro que dava R$725 convertidos. A inscrição, não sei onde eu arrumei esse dinheiro. Aí, fiz a prova, passei com, tipo, 2 pontos a mais, fui pra universidade.
Passei Gente, nem sem... tinha Duolingo nessa época. Que Não. curso é esse? Tem que dar mentoria. Tem um povo na internet que fala, vamos aprender inglês igual ator do cinema. Foi isso, né? Eu macaqueei tudo ali, passei, e aí eu falo que assim, cara, é isso. É uma coisa que eu uso muito é que, cara, dá o passo que o Deus chão abre se o caminho. faz. Porque quando eu tô num momento muito desafiador da minha vida, esse agora que tá acontecendo, eu falei assim, Deus, se você tá me dando uma situação tão desafiadora, alguma coisa eu tenho que aprender disso aí. As coisas não acontecem por acaso. Às vezes eu tô pensando, eu tô sentindo, eu tô pedindo alguma coisa, mas pra essa coisa vir, ela tem que acontecer um monte de coisa por trás. Então, sempre foi muito isso. Eu sempre olhei pra algo e falei assim, cara, eu quero fazer isso, mas eu não sei. É a mesma coisa, eu tava pensando esses dias, eu fui pro X-Terra Hero com as maiores referências do triatlo brasileiro. E eu fiquei, olha, teve um momento que eu fiquei olhando assim e eu fiquei, meu Deus, eu não sou de performance. Eu não tenho nenhum gabarito, né, em relação a resultados para estar aqui. Mas eu fiz de tudo. Eu me conectei com pessoas, eu contei minha história, eu me esforcei, eu tava sempre em todas as provas. Eu podia não dar resultado. Ou o resultado que você... Pra ganhar a medalha e tal. ali, o troféu. Mas eu tava ali mostrando que aquele é o meu ambiente. E aí, às vezes a gente tem que entender que o valor não é só um resultado. O valor é toda a jornada que você traz e aquilo que você mostra para as pessoas, né? O sentimento que você mostra que tem de pertencimento, de estar ali, de entender as coisas. E a vida me ensinou muito isso, cara. Se você olhar para uma coisa que você quer muito, dentro do seu coração, conversar com Deus, ele vai... Olha ele aí de novo. Eu tô te vendo. E aí é sempre assim. Vou aproveitar esse link porque a gente sempre gosta de perguntar para os nossos convidados qual é a relação, né, que você tem com a espiritualidade, né? Não necessariamente uma religião, mas a espiritualidade. Né? Então, o que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa que parou muito para refletir e avaliar minhas coisas. E uma coisa que me incomodava muito era o padrão de relacionamentos. Eu falava, cara, tem algo muito errado. Porque eu sempre atraio pessoas com o mesmo padrão. E assim, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Por que eu tô trazendo o mesmo padrão? Eu não era uma pessoa religiosa. Eu virei uma pessoa mais espiritualizada quando eu fiz um curso que no final era meio que tipo assim, cara, o que você quer se tornar agora? E esse curso, ele era de pessoas mais religiosas. E eu falei, cara, eu quero viver seguindo os preceitos. Embora eu já acreditasse muito, eu sempre fui uma pessoa que eu entendia que existia algo muito poderoso por trás, mesmo não frequentando uma igreja nem nada, eu sabia que algo me guiava. E essa construção Aí eu comecei a ter essas perguntas, essas reflexões ao longo da minha vida. E eu comecei a estudar e me aprofundar em leis universais, em lei da atração, em física quântica. Amo física quântica, fico ali viajando na maionese. E aí, isso começou a me encaminhar. Eu falei, cara, o universo é matemático. Aí entra a parte de engenharia. O universo é matemático. Você é as suas crenças. Então, se eu tô vivendo isso, eu acredito nisso. E a partir desse momento, eu comecei a buscar mais informações para entender os meus medos, as minhas doenças, os meus padrões, por que certas coisas aconteciam comigo. E aí veio mais profundamente essa motivação, não sei se a palavra é motivação, mas veio mais essa vontade de me aproximar de Deus. Então, todo dia você vai ver, 3 horas da manhã eu tô fazendo o quê? Lá na quaresma. O que é a quaresma? 40 dias rezando o terço até a... Como é? Não é a ressurreição de Cristo? É a morte e a ressurreição até a Páscoa. Até a Páscoa, assim. Não, mas isso eu entendi. Eu achei que às 3 horas da manhã tinha alguma coisa que chamava quaresma. Foi isso que eu entendi. Não. É porque... Durante a quaresma. Porque ele acorda... Ele começa... Eu acordo cedo. Aí eu começo a rezar. Aí eu vou ver o Padre Gil. O Padre Gil? E o Padre Gil tá às 3 da manhã. Eu não sei o nome dele. Eu tenho um Alzheimer com o nome, viu, gente? E aí, todo dia eu fico lá rezando. Entendi. E assim, é uma... É uma meditação, né? Exatamente. Então, assim, eu não coloco... Eu não vejo sobre religião. Ah, você é cristão, você é evangélico, você é católico, você...
penso assim, cara, eu vou em todos os ambientes que me chamam e eu vejo se tá fazendo sentido pra mim. Se aquilo traz paz pro meu coração, se aquilo ali me faz bem. E se me faz bem, eu busco estudar um pouco daquilo. Que às vezes a gente aprende mais com o contraste do que com algo que a gente só reafirma. Não, a gente tem essa crença, aí você tem a mesma crença que eu, a gente vai conversar, vai chegar à conclusão que a gente tá certo. Só que aí eu converso com a Roberta, ela tem uma crença completamente diferente da minha. Eu vou aprender mais com ela. Então, isso me faz querer conhecer e querer aprofundar. E tudo que me faz bem, que me faz entrar em estado meditativo, eu coloco na minha vida. E eu sei, tipo assim, a minha vida ela é muito desafiadora. Não é porque a vida é desafiadora que não vai existir a presença de divino ali com você. Talvez seja uma crença minha, crença de esforço. Sim. Eu lembro que uma vez eu aprendi, né, alguém me esclareceu isso, que a minha vida inteira eu tive que lutar por o amor. Minha mãe não sabia, eu lutava pelo amor da minha mãe. Minha mãe nunca me disse eu te amo. Eu vou ligar pra minha mãe, te amo. Tá bom, Carolina, beijo. Nunca tive. Meu irmão aprendeu com a minha mãe. Então, ele também... Mesmo padrão. Mas hoje ele fala e eu falo. E meu pai, mesma coisa. Eu não tive a presença dele. Então, apresenta masculino o que é o amor de um homem. Não tive. Então, eu tive que aprender a me esforçar o tempo todo eu tive que lutar. Tipo assim, eu sou de ato de serviço. Então, eu tenho que estar o tempo todo ali servindo alguém pra receber aquilo ali que me faz sentir bem. Só que eu aprendi que era um padrão. E aí, nesses estudos, nessa minha ideia de conhecimento, eu aprendi, cara, eu não preciso sofrer tanto. Só que a forma como eu aprendi a encarar a vida é me desafiando. Sim. Então, eu gosto do esporte. Eu gosto de... Por exemplo, agora eu vou fazer um curso em inglês. Outro. Mas aquele da prova é bom, hein? Vai naquele. Agora eu vou ter que falar inglês o dia inteiro. E assim, como você não tem o costume de fazer, vai ser totalmente fora da minha casinha. Mas é um curso, o nome do curso é Gender Advisors. Eu vou ser capacitada para conseguir missões da ONU para ajudar as Nações Unidas em questões que tem gênero envolvido. Então, ajudando no combate à violência contra mulheres, ajudando questões de conflitos nessas áreas, principalmente do Oriente Médio. E, assim, foi uma oportunidade. Teve um amigo meu que falou assim, seu pai é general? Pra você estar fazendo esse curso? Eu falei, não, cara. Achando que tinha pistolão! Falei, é capacidade, é competência e é perfil. Assim, eu vejo o meu propósito, hoje eu trabalho muito com o Instagram. E assim, no meu Instagram, eu sou múltipla. Uma hora eu tô rindo, outra hora eu tô chorando, outra hora eu tô fazendo piada. E eu não preciso passar a imagem que o militar tem que ser uma pessoa que não tem sentimento, que é... É um estereótipo, né? Exatamente. E de força, né? Que não tem sensibilidade. Exatamente. E eu não gosto de me prender a isso. E eu gosto de mostrar, principalmente pra mim, tem muita menina nova que me segue, né? Que, cara, você pode ser o que você quiser. E se você quiser ser forte, você é. Mas também se você quiser chorar, você pode chorar. E você tem que aprender que você tem força pra conquistar tudo aquilo que você desejar. Então, a forma de eu exemplificar isso é o tempo todo estar em movimento. Fazendo coisas, me desafiando, me colocando em ambientes que talvez não fossem meus, pra realmente trazer essa energia que eu tenho guardada em mim. Vamos fazer um paralelo, já que ela estava falando disso tudo, que ela agora é triatleta também. Simples assim. Então, a gente conversou bastante sobre isso lá, quando a gente estava lá durante a prova. E aí eu queria que você contasse um pouco da tua jornada, como é que é, porque, né, não sei, hoje em dia acho que o triatlon, ele ficou mais acessível a todos, tem bastante prova, antigamente não era assim. Mas com a tua rotina de trabalho, né, como é que você encaixa os treinos? Porque, gente, não é fácil. Não é a prova, são os treinos. A prova você vai lá e faz no dia. São os treinos. Então, você encaixar uma rotina de treino com essa tua rotina, conta aí como é que é. Primeiramente, eu tenho um cachorro, o Buda. Que assim, ele é o meu ponto de equilíbrio, assim, em casa, né? Então,
tem essa parte desse cuidado que eu tenho que ter todo dia, né? Tipo, uma mãe de pet, não sou uma mãe, não quero comparar, mas eu tenho essa responsabilidade. Segundo, eu sou sozinha, né? Já em alguns momentos da minha vida, já quase casei, já fui pedido em casamento, mas não casei por N motivos. E eu tenho uma rotina de trabalho muito cansativa, muito estressante, assim, que é todo dia, eu não tenho essa flexibilidade, né? O emprego que me exige 8 horas da manhã saindo, normalmente 6 horas da noite voltando para casa. E aí, só que eu sempre amei esportes. E em várias fases da minha vida, eu escolhi esportes que, de alguma forma, me traziam algo diferente, né? Uma motivação diferente, um ambiente diferente, pra me conectar e saber as histórias das pessoas, porque eu adoro conversar, né? Eu falo bastante. E... Não, foi muito bom, porque teve uma hora que ela falou... Gente, eu falo bastante. Eu falei, não, mas eu adoro escutar. Eu tenho a escuta, não ela tem tava problema. quietinha ali, eu falei, não sei se ela não tá gostando, ou se eu tô aqui falando muito. E aí... Eu sempre olhei para pessoas que faziam um Ironman e achava, meu Deus, qual deve ser a sensação de fazer isso? Né? Qual deve ser a sensação de se colocar nessa jornada? Porque para mim nunca vai ser resultado. Porque eu também não sou um atleta profissional. Então, assim, mas eu tenho dentro de mim uma energia, uma coisa que desenvolve uma paixão de eu passar por esse processo mesmo. E aí, eu não sabia andar de bike, né? Até final de 2024. Não sabia andar de bike. E aí... Você nunca tinha subido da bike, né? Uhum. E aí eu me inscrevi numa prova, né? Incentivado pelos meus amigos. Se tu se inscrever, tu vai aprender. Falei. Dito e feito. Dito e feito. Faz todo sentido do mundo. Treinei? Não treinei. Fui pra Minas Gerais, que eu já tava no Rio de Janeiro, fazer a prova com uma amiga minha. A minha amiga desistiu de fazer a prova no dia. Ai. Me deu uma bike, que eu conheci no dia. Subi na bike, era na rodovia a prova. Nossa. Garota. Aí no meio da rodovia caí. Me estatelei no chão, fiquei assim, meu relógio falou assim, queda grave. E eu fiquei assim, jogada no chão. Assim, eu nunca vou esquecer dessa cena. Porque eu acho que tem momentos que viram chaves da gente, que a gente vai... A gente tem degraus na vida. Cada novo desafio que a gente coloca vai abrir, vai expandir nossa mente de alguma forma. E cada degrau que você vai, ele vai te desestabilizar muito. Só que depois que você aprende, no meio daquela desestabilização, você, né, cresceu um pouco mais. E naquele dia foi meio isso. Eu caí e aí eu fiquei olhando assim. Tenho duas opções. Faltava metade da prova, era 23 quilômetros. Ou eu fico aqui e espero alguém lembrar que eu estou aqui. Ou eu subo nessa bike de novo e termino e faço o que eu vim fazer. Subi, fui o caminho inteiro chorando. Você tinha se machucado? Tinha. Tava toda machucada, Misericórdia. assim. E porque era numa descida, tinha caminhões passando do meu lado, começou a chover, eu entrei em desespero. Não sabia mexer na bike, caí, mas foi isso. Levantei, botei o espelhinho da bike, tinha um retrovisorzinho, né? Espelhinho, botei aqui. E aí fui, terminei, e aí não tinha ninguém pra me receber. Eu lembro que a primeira vez que eu contei isso, contando pra Gigi, uma amiga minha, que ela é atleta, né? Eu chorava rindo, né? Eu falei assim, não tinha ninguém. E aí é que eu lembro da importância dos vínculos que você cria nas jornadas. Porque, assim, sozinha, talvez você tenha resultados muito bons, você consiga alcançar muitas coisas. Mas quando você tá em grupo, perdendo ou ganhando, dentro do processo, você... Como eu passei no IT e no IME, eu tinha um grupo de 4 amigos, era eu mais 3, que são os meus melhores amigos até hoje. E a gente aprendeu A gente foi forjada num processo difícil, que a gente não sabia se ia passar, porque é tudo incerto. Uhum. Mas a gente se apoiava o tempo todo. E quando todo mundo passou, cada um em suas áreas, todo mundo celebrou. E aí a gente sempre lembra com muito cuidado, porque não tinha competição entre a gente. Era uma apoio, vibrando pela né? outra, de apoio. Rede de então, apoio. naquele dia eu falei assim, eu nunca mais faço isso, né, dessa forma, mas eu vou fazer isso novamente. Mas assim, por exemplo, agora eu me inscrevi no 70.3. Comecei a treinar de bike em dezembro, janeiro, estamos em março.
Uau. Não sei se vai, no episódio vai em março, abril, mas enfim, tá? Eu tô há 3 meses. A minha prova é em agosto, no Dia dos Pais. Comprei passagem pra minha família vir. Vai todo mundo com Eu cartazinho. já falei que eu vou assistir também. Vai todo Estarei mundo com presente. cartazinho, assim, porque é isso. É mostrar pra minha mente outra forma de viver essa experiência. E por que que o triatlo surgiu? O triatlo surgiu por observar pessoas que fazem. Eu amo, assim, assistir documentários de atletas. Porque a cabeça é diferente. A forma de enxergar o que aconteceu de ruim é diferente. Ela vai conseguir ver o bem na pior situação que tem. E eu acho que é quando a gente não consegue mudar o passado, mas a gente consegue mudar a percepção como a gente enxerga o que aconteceu com a gente. Então, uma situação muito ruim pode ser um grande trauma para você, mas pode ser a coisa mais importante e transformadora que aconteceu na sua vida. E eu vejo assim, minha vida, às vezes, se você olhar direitinho, você vai falar, pô, caramba, tua vida foi meio punk, hein? Meio complicada. Só que eu falei, cara, eu vivi tudo aquilo que eu precisava viver pra ser a pessoa que eu sou. E eu não teria como tomar nenhuma decisão diferente da que eu tomei. Porque eu tinha aquela informação naquele momento e eu tomei as informações baseadas naquilo. Então, hoje, fazer triatlo é mais uma forma de eu subir um degrau. Eu sei que eu vou completar, eu sei que eu vou olhar e vai estar todo mundo ali. E, sabe, a gente tem âncoras, né? Que são momentos que marcam muito a gente. E eu, por exemplo, eu pego algumas âncoras, quando eu tô muito triste, eu puxo ela pra mim e eu lembro exatamente do sentimento que eu tinha. E eu tenho certeza que eu vou ter uma âncora nesse dia. Que vai estar a minha família, vão estar os meus melhores amigos, vão estar as pessoas com quem eu me conectei. E aquilo ali vai ser a coisa que eu vou guardar pra mim, independente do que aconteceu. Interessante do percurso, isso que você tá né? falando. Não, porque ela automaticamente, quando você faz isso, você tá manifestando e você. O interessante é você visualizar, ter a visualização e você ter o sentimento que aquilo vai causar em você. Exatamente. E isso é muito poderoso. Porque é justamente o que a gente precisa pra realizar. Exato, porque assim, é isso, a gente tava conversando sobre, né, o pensamento gera um sentimento, que gera ação e gera resultado. Mas se você já tá olhando o resultado, é matemático. Sim. Ele vai acontecer. Pode acontecer, é a mesma coisa lá quando aconteceu de eu passar no concurso, que a minha vida tava um caos, não tinha onde morar, não tinha dinheiro pra comer naquela época, assim, tava tudo muito contado. Mas eu tinha noção do resultado. Cara, quando eu passar, eu vou ajudar a minha família, eu vou fazer minhas coisas, eu vou ter uma vida diferente. Então, eu não tava focado no que tava acontecendo de ruim ali. A minha rotina é muito desafiadora. O dia que eu acordo tarde, eu acordo 12h50. O dia que eu acordo... Não, o dia que eu acordo cedo, acordo 12h50. O dia que eu acordo tarde, eu acordo 4h30. E eu vou dormir 11, 12 horas da noite. Então você dorme pouco também. Durmo muito pouco. Meu Garmin tá né? Todo dia. Mas, assim, eu não tô focada... Obviamente, não façam isso em casa. Não façam. Crianças, pais, não façam isso em casa. Mas, assim... É para poucos. São fases. Eu acho que... Isso que eu ia falar. Exatamente. Fases, você não consegue sustentar isso pra Isso. sua vida inteira. Não. Nunca vai ser assim. Eu aprendi isso muito no Xterra, vendo que o importante é a longevidade. Por que eles estão ali? Eles estão há 30, 40 anos, 50 anos fazendo o mesmo esporte. Porque eles não estão focados só naquele momento. É na construção de tudo. Então, eu não foco... isso aqui vai ser pra sempre. Isso vai ser nesse período, em busca desse resultado que vai me trazer esse sentimento. E aí, se você tá aí buscando, foca no sentimento. Guarda aquilo ali pra você, aquilo que eu quero sentir, aquilo que eu quero viver. E, de alguma forma, a gente não precisa entender como é que vai acontecer. Quando a gente se foca no como... A gente Paralisa. A gente acaba voltando o resultado, porque o como não Paralisa. vem de primeira, né? É da onde a nossa mente não alcança. Exatamente. É além. É além. Meu Deus é o Senhor dos impossíveis. Então, tudo que eu consigo conceber na minha mente, eu consigo consentir na minha mente, eu consigo conceber na minha vida. Então, é dessa forma que eu penso hoje em dia. Sim. É interessante, porque quando você falou, você pensava, né, como é que uma pessoa faz no Ironman? Eu lembro que quando eu nem pensava em fazer triatlon, né? Eu corria,
eu olhava aquelas pessoas e falei, gente, como é que... Pra mim é triatlon. Como é que a pessoa nada, pedala e corre? Tipo, como... Eu achava um ser do outro mundo, assim. E aí a gente... Nunca vou fazer isso. Não, e por exemplo, Né? a Roberta, ela foi um exemplo pra mim, que eu tive 2 vezes, eu acho, que a gente se viu assim, muito rapidamente. E aí eu nem falei isso pra ela, né? Porque eu também não sabia. Aí eu comecei a ver que ela tava com uma condição diferente. E aí eu falei, ela vai competir? Triatlo? Aquele preconceito, né? Sim. Aí eu, mas ela pedala, será que ela se machucou? Aí eu fiquei assim. E aí depois a gente contando a história, ela me explicou o que aconteceu com ela. E eu falei, cara, como a nossa mente é limitada no sentido, eu tenho tantos medos. E eu tô numa condição, né, tipo, de 100%, e eu não consigo fazer metade do que ela faz. Por quê? Porque ela tem a força dela, ela tem a energia dela, e ela tem o direcionamento. Quando a gente tem um direcionamento mental, obviamente, isso não facilita o processo. Uhum. Mas ele torna o processo possível. Sim. Então, a gente começa a eliminar as limitações, a gente começa a buscar caminhos para trazer aquela realidade para próximo da gente e a gente realmente conseguir executar. Então, às vezes, esses dias eu falei assim, cara, eu não posso ter medo da bicicleta. Porque ela tava ali pedalando, linda, maravilhosa, e eu assim, com medo de descer a ladeirinha ali, ó. Meu Deus! E assim, é por isso que eu amo esporte. Sim. Porque o esporte consegue fazer uma pessoa comum fazer uns feitos que a pessoa que não tá vivendo aquilo ali acha impossível. Só que quando ela vive aquilo ali plenamente, ela se coloca em um ambiente que tá todo mundo Ali o ambiente tava... propício, né? na mesma energia, eu posso, eu quero, eu consigo, vai lá e faz, eu não me importo se você é o melhor, se você é o pior, eu só vou ali pra competir, pra Realizar. fazer... As coisas acontecem, as coisas fluem na naturalidade que você fica, simplesmente dá, e às vezes a gente só tem que aprender a trabalhar a nossa cabeça. Sim. E é isso que, mesmo com muita dificuldade, porque assim, nós somos seres que vêm para esse plano aqui terreno para aprender. Sim. Então, muitas dificuldades vão surgir em diversos campos da vida da gente e a gente vai entendendo ao longo dos anos o que a gente precisa melhorar, aprender, absorver, deixar para trás. E eu acho que isso que enriquece o ser humano, né? Com certeza. Essa capacidade de olhar para dentro e perceber quais são as suas principais dores, seus traumas, e tirar aquilo para fora e conseguir ressignificar. Vou só fazer um parênteses, voltando ao Xterra, que você foi convidada. Eu fui chamada de última hora, gente. Tipo, meu marido, assim, sexta-feira, você vai ter que competir, tá, meu amor? Porque eu acho que era a Karen, né, a esposa do Armando Barcelos, tava super resfriada e não pôde participar. E aí eu fui convocada de última hora. E aí, não só isso, era surpresa pra todo mundo. Quem ia ficar com os grupos, sabe? Os triatletas casca grossa, eu entrando ali, eu falei, gente, e eu só podia nadar, porque pedalar, mountain bike, lá nessa trilha maluca. Que teu marido criou, né? A gente já não sabe tá que não vem coisa Não é fácil. um mountain bikezinho ali numa estrada, não. É uma parada pirambeira, carrega a bike. Pirambeira é ótimo. E aí foi uma surpresa pra todo mundo, porque as mulheres eram cabeças de chave, mas eram sorteadas, assim, entendeu? E eu fiquei com um grupo, com 2 atletas que são Manzan, que já tinha o campeão mundial, Xterra, não sei o quê, e o outro Hugo Amaral, que é da New Generation, mais novo, mas que também ganha. Então, assim, a minha responsabilidade, eu falei, O que eu tô fazendo aqui? o que eu tô fazendo aqui? Né? Porque a gente, assim, eu já fui muito competitiva, né? Eu deixei, mas assim, quando você entra no mood, né? Nessa... É a energia que você tá falando, né? Então é óbvio que você quer dar o seu melhor, né? E ainda me colocaram pra nadar com Alexandre Ribeiro, gente. Não preciso dizer, né? Precisa dizer. Alexandre Ribeiro, ex-campeão de... Ai, meu Deus, agora me fugiu. Iron Man? Não, mais do que isso, Ultraman. Ultraman. Olha lá. Tipo assim, então... E uma pessoa super querida, também com limitações. Então, assim, não sei, acho que Deus uniu assim, a gente. E foi muito bonito o evento inteiro, sabe? E é isso, as pessoas
Atleta é assim, né? Sangue nos olhos na hora que tá lá, mas depois, cara, é um clima muito legal. Era de festa. E clima de assim, eu festa. acho que é isso, né? Eu acho que o que falta, às vezes, no contexto geral, assim, quando a gente tá vivendo, o ambiente, ele pode não colocar a gente pra achar que a gente consegue conquistar o mundo e também pra achar que a gente é muito inferior a qualquer pessoa. Então, eu sou muito... Hoje, uma lição que eu aprendi muito, assim, ao longo da minha vida, passando por diversos processos, foi, cara, se esse ambiente, ele não me faz bem, ou de alguma forma eu tô começando a ficar contaminada, eu saio. Eu não fico... Você não vai ver eu batendo boca. Você não vai ver eu questionando. Você não vai ver... É energia. Cara, se tá te fazendo bem? Fica. Não tá. Se move. Você não é uma planta. Você não precisa ficar parado. Você não precisa ficar corroendo sentimentos. Porque eu acho que o nosso... Às vezes a gente é tão autocrítico e fica tão preocupado com a opinião dos outros que a gente acaba paralisado e sem... A vida tem tantas possibilidades, tem tantos caminhos, tem tantos direcionamentos que às vezes simplesmente você sair de um ambiente faz você conquistar aquilo que você deseja. Então é isso que eu tenho aprendido ao longo da vida. Eu tenho uma pergunta para te fazer que, assim, tá muito ligado também a essa questão racial. Muitas meninas, meninos, que ou a mãe é doméstica, o pai é pedreiro, eles acreditam que a vida deles, o destino é repetir a jornada do pai e da mãe. Quando e como você, ou se você alguma vez se viu nesse lugar, ou se já desde sempre, por conta de ser essa alma diferenciada, já desde sempre você já sabia que não ia repetir esse caminho, essa jornada? Então, foi exatamente isso que eu falei lá atrás. Em algum momento a gente aprende pelo contraste. Então eu vivia para minha Natal, Ano Novo, festas, eram muitas festas em que minha mãe e as senhoras trabalhavam e eu ficava quietinha e eu via as pessoas vivendo ali o fruto da vida, né? Os privilégios das possibilidades. E aquele contraste me ensinou muito. Então, cara, eu sei o que... Tipo, o que eu quero é isso, não quero isso. Exatamente. Então, você já desde pequenininha já sabia que eu não quero isso pra mim. Desde pequena, foram esses pontos. Foram isso que eu entendi que eu não queria. E quando eu percebi que pra isso eu precisava de conhecimento. E aí foi quando eu tava na escola pública e eu falei assim, cara, eu preciso de alguma forma me mover. Só que é difícil, tanto que sempre quando a gente vai naquelas questões de o menino favelado ali matou um cara, guardem as minhas palavras, cuidado com o que eu vou falar agora, né? Sem interpretações ruins. Mas assim, eu sempre tento muito me colocar nesses ambientes, porque assim, eu penso assim, cara, você tem que ter uma maturidade muito grande pra você conseguir sair de um ambiente, por exemplo, extremamente violento, hostil, e dizer que não quer aquilo ali e conseguir virar alguém. Todo o ambiente, ele corrobora para que você continue ali. Sim. Então, você ter essa mentalidade, você visualizar isso é muito difícil. Então, eu consigo me colocar nesse lugar, obviamente, existem leis, existem coisas assim, mas eu consigo me colocar nos lugares de entender que nem sempre dá, porque... Aí eu vou pra espiritualidade. Eu acredito que somos seres espirituais, somos almas, né? E assim, eu posso ter um espírito muito novo ou um espírito muito antigo. Então, se meu espírito é muito novo ali, ele não aprendeu muita coisa, talvez ele não vá... A jornada dele ainda precisa passar por... Exatamente, sim. Não vá tomar muitas boas decisões. E talvez ele continue tendo que vir e viver e processar, obviamente, cada um com suas crenças. Mas, assim, eu entendo que, de alguma forma, eu tinha alguma coisa que me dizia. É uma conexão. Sim. Tipo, cara, faça isso. Se direcione a isso. E eu ia. Eu com medo, preocupada, ansiosa. Nossa, eu já viajei, tipo, 30 e poucos países, sozinha, um monte. Sem dinheiro, filha, tá. Eu dou um jeito. Conexão assim, e fé, né? Às vezes, e assim, eu sempre falo, nossa, meu anjo da guarda, ele me protege muito. Porque eu já passei por muitas situações desafiadoras, assim, na vida.
de todas as níveis e formas. Só que eu acho que eu conto as coisas de uma forma muito leve. Por quê? Porque, por mais que a situação seja muito pesada, eu sou tipo aquele filme lá do Bom da Vida. Carol, eu lembro que quando a gente estava conversando, você tocou num desafio seu que é relacionado à saúde. Queria que você contasse um pouco. Tá, dentro do meu processo, assim, eu sempre falo que o corpo é um órgão de impacto, né? Então, algumas coisas vão acontecendo dentro do corpo da gente que a gente não consegue. Ele vai refletir muito dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E quando eu tava dentro da faculdade, que foi um período muito desafiador para mim, eu trabalhava, eu estudava, eu fazia um monte de coisa, eu comecei a desenvolver uma doença autoimune, que era a hidradenite, que é uma doença que é de pele e ela não tem cura, então sempre que ela me atacava, eu precisava fazer uma cirurgia e tirar uma parte daquela área. E por muito tempo, foi no último ano, né? No último ano de faculdade, eu demorei para entender o diagnóstico. Quem me deu o diagnóstico foi um ginecologista. Eu lembro que eu fui na época que ela se manifestou muito forte, eu tava no Hospital Geral do Exército, vários médicos assim parados olhando para mim, achando que eu tava com diversas doenças, né, dos mais variados tipos. Ninguém me diagnosticou e eu fui no médico, não, você tem isso aqui, que era a hidradenite. Aí eu comecei a fazer o tratamento. Só que nessa época também eu não entendia muito bem o mecanismo de uma doença autoimune. Aí eu comecei a entender, buscar, explicar. E aí era muito disso, relacionada às suas emoções, ao que você tem sentido. E aí eu fui pro Acre. No Acre eu tive depressão, porque eu ia casar com o homem da minha vida. Eu terminei o último ano com minha família no Rio, que eu trouxe todo mundo pro Rio de Janeiro. Eu tava me relacionando com uma pessoa que eu achava que era o homem da minha vida. Tava muito feliz, ia começar uma nova fase, uma nova jornada, só que isso tudo acabou. Ele foi mandado pra missão no Líbano, não deu um desentendimento. Fui pra... Ele era militar. Ele era militar, da Marinha. Eu fui pro Acre, virei chefe de assessão de engenharia, tava sozinha no lugar. Foi assim que eu comecei, inclusive, a mexer em rede social. Porque como eu não tinha amigos, e eu sempre fui por mais que eu fale bastante com os meus amigos, eu era uma pessoa muito reservada. Então, eu pensei, cara, como é que eu posso me conectar com os meus amigos? Eu comecei a usar a rede social, criei o Instagram pra falar com os meus amigos. E aí eu tava com isso, né? Com a doença autoimune, com depressão, longe da minha família, terminei um relacionamento, com uma pressão absurda no trabalho. E aí eu fui buscando primeiro a entender a minha depressão, porque eu não queria buscar ajuda. Porque eu falei, cara, olha como é que eu sou. Não é um negocinho desse que vai me derrubar, porque eu não entendia, né? Tipo, é uma doença da mente. Uhum. E não tem muito o que fazer, só que demorou muito. Eu sempre falava assim, cara, depressão é uma onda. Você acha que tá bem, ela vem e te derruba. E é químico também, E né? então tinha muitas coisas envolvidas, aí eu comecei a estudar um pouco mais a fundo, primeiro sobre a hidradenite, né? E aí eu comecei a trabalhar a meditação. Cara, eu preciso arrumar as caixinhas da minha cabeça. Porque tava tudo bagunçado, e todo dia eu falei assim, todo dia antes de ir pro trabalho, eu vou parar, vou respirar, vou ficar aqui na minha. E aí eu comecei a ter um retorno, percepção, né? Ficar atenta aos sinais de que quanto mais eu me acalmava, mais ela melhorava. Sim. Então eu entendi. Achei um caminho aqui. E a partir desse momento, depois dessa percepção, eu comecei a controlar, a entrar em remissão, né? Eu comecei a controlar e entender. Então, todas as vezes que ela tá vindo, por exemplo, ela veio agora. Aí eu falo, opa, eu sei que eu tô numa fase difícil, o que eu vou precisar fazer? Aí eu começo a meditar, eu começo a tentar ficar mais quieta, a buscar coisas que não me tirem do eixo, né? Eu tenho TDAH, eu tenho várias coisas, então eu preciso sempre me controlar nisso. E quando eu entendi isso, foi um também das formas, além de entender os relacionamentos, né? As repetições de padrão, essa foi uma das coisas que me fez buscar entender um pouquinho mais sobre as emoções, sobre como se curar sozinha. E aí foi como eu consegui trazer essas soluções para minha vida
E até explicar para as pessoas, né? Antigamente eu tinha... Era um receio, né? Uma coisa muito íntima. Mas hoje eu conto com naturalidade até para as pessoas, tipo... Cara, se ela conseguiu... Às vezes ela não precisa nem me contar que tem. Sim. Ela vai... Eu tô aqui escutando... E aí, puxa, pode ser que isso funcione comigo também. E aí eu trago essa visão para as outras pessoas. Se for confortável para você, você pode dizer a sua idade? Eu tenho 35, 34 ou 35? Oxi! Algum desses dois. É que eu parei de olhar, parei de contar, juro Tá por bom, Deus. tudo Mas bem. é 34 ou 35, mas acho que é Tudo 34. É 34. Tudo bem. Vou fazer 35, é isso. E teu signo? Libra. Sabe ascendente? Peixes. Uau, lua? Aí me Tudo lascou. bem, tá bom. Não, Mapa. Deixa É, eu... agora é porque personagem. eu fico aqui. Deixar Tudo pro bem. personagem, Não, sim. tudo bem. Ok. E qual é o sintoma dessa doença autoimune? Eu tenho tumores, só que são tumores internos. E aí eles vão vascularizando. Então, a área afetada não tem mais o que fazer. Então, quanto mais estressada, quanto menos controle eu tenho, mais ela invade meu corpo. Uhum. E, tipo assim, tem gente que tem aqui normalmente é virilha, ânus, né? E na parte aqui Axila. da axila. E elas nem sabem que é hidradenite. E aí eu fiz um médico que é muito voltado à parte clínica, né? Ele é um grande conceituado nessa área. E, tipo assim, tem senhoras que passam a vida inteira só e dói muito, assim. Às vezes ele É isso que eu ia perguntar. Dói. eu acho que eu peguei 40 pontos na virilha, dos dois lados, assim, 20 e 40 de um lado e do outro, assim. Então, e era um processo, pô, eu tinha que ficar ali exposta para milhares de pessoas 3 vezes. Eu fiz 3 vezes essa cirurgia. Até eu aprender a falar, até eu aprender a controlar ela, e hoje eu sei que eu nunca mais vou precisar. Mas, assim... e aí tive também a questão do hipotiroidismo, né? Agora eu tive também a hipotiroidismo de Hashimoto. Mesma coisa. Eu não sei qual é o tipo de emoção. Ainda não identifiquei. Mas, por exemplo, as 2 vezes eu entendi que eu tava indo para um caminho mental que... E aí eu fazia o exame, tava descontrolado. Que era, né, o exame da tireoide, né? Tem os hormônios lá. E aí eu engordei 10 quilos nas 2 vezes. Tipo, teve uma semana, a primeira vez que eu descobri, e uma semana eu engordei 5 quilos, e em 2 meses eu engordei 10. E aí eu fui pro médico, tratei, mas hoje consegui também. Assim, não é um trabalho fácil, não é uma coisa... E assim, eu acho que quanto mais a gente se percebe... Mas eu não sei se a gente tá suscetível, eu não sei. Parece que mais coisas acontecem, Sim. mas não sei se a gente abre portais, abre coisas, mas assim, de alguma forma, mais situações acontecem pra gente se testar, a gente percebe mais essas coisas, só que mais a gente cria mecanismos e a gente consegue trabalhar em cima disso. Pelo menos é uma percepção que eu tenho. Sim, eu vejo isso como um caminho evolutivo, porque você já desde muito jovem já tem uma consciência diferenciada, né, das escolhas que você faz, uma escolha que você já está conectada com o seu coração, você já vai a partir de criança, entendendo o caminho que você quer seguir, então você já está com essa comunicação, que isso é para poucos, né, até a pessoa se permitir ouvir o coração e seguir o coração, que bom que você já teve essa percepção desde pequena. Yoga, você já fez na vida? Muito poucas. Assim, eu às vezes em casa, eu vou lá, faço as minhas posições, minhas investidas, né? O que eu aprendi nas aulas eu faço sozinha. É uma coisa que eu faço com regularidade, mas não é uma coisa que eu vou pra aula. Entendi. Não, mas em casa eu faço. Mas uma coisa que eu aprendi muito, que é uma coisa que eu acho que hoje tá muito em voga e as pessoas não sabem muito, é com a depressão. Porque, como eu sempre fui uma pessoa muito dura, né? Eu até brinquei quando eu cheguei aqui, cara, eu não choro. E sempre foi assim. E a depressão, ela me ensinou que você precisa pedir ajuda. Sim. Que você precisa se conectar mais com as pessoas. Que você precisa se permitir ser cuidado. Que era uma coisa que eu não abria, né? Não abria esse caminho. E, tipo assim, foi uma coisa muito ruim que aconteceu. Mas foi uma coisa que realmente também me ajudou com muitas coisas sobre quem eu sou. E constelação, já passou? Não.
constelação familiar. Já ouviu falar disso? Não, eu já ouvi falar, Tá. mas não foi nada. Não foi um caminho ainda que deu o chamado. Isso. Entendi. O que você acha interessante? Ah, claro. É. Em questão de família, constelar é uma das É porque primeiras eu não sei, é porque assim, é uma visão que eu tenho. Eu nunca fui uma pessoa de catar coisas, assim, tipo, Sim. deixa eu Você não remoer quer aqui. revirar Nunca, eu não estou desmerecendo, não acho, mas assim, nunca foi um caminho que eu visse que encaixava pra mim. Sim, Ah, pode ser que eu descubra muita coisa. com Que loucura, certeza. com doideira isso tá acontecendo. Mas eu nunca consegui, os benefícios que vai, tipo assim, dos caminhos. Eu vejo, você tem 30, então 4, 5, né? Vamos botar 35, vamos arredondar pra cima. 1, 2, 3, 4, 5. Arredonda pra cima. Mas eu acho, é porque a jornada, né, a gente vive tantos anos, então pode ser que agora você não olhe pra isso, mas pode ser que lá pra frente alguma coisa te faça, porque é isso, né, quando a gente olha de padrões, quando a gente fala de padrões, eu falo até por mim, né, que eu fui saber várias coisas da minha família há poucos, recentemente, né, o falecimento da minha mãe, enfim. E aí você começa a linkar, fazer os pontos, assim, por isso que eu sou assim. Porque tem coisas, aliás, bastante coisas que a gente herda, não tem como, do pai e da mãe. E você não percebe. Só que ao longo da tua jornada, da tua vida, com o crescimento, né, autoconhecimento, etc., você vai detectando. Uhum. E aí você vai... Enfim, e aí eu acho que entra essa... Porque aí você começa a querer saber. Entendeu? Pode ser que nesse momento, pra você... Ainda não faz você não sentido. não faz sentido pra você mexer. Mas pode ser que lá na frente, alguma coisa te faça... Não, agora eu tô querendo saber. Porque, sei lá por quê. Mas, enfim, eu acho interessante. E concordo com a Vanessa. Mas eu acho que cada um tem seu timing. Então, de repente, seu timing não é E agora. é isso aí mesmo. É cada um com a sua jornada. E eu acho que você já tem uma jornada incrível. E aí a gente tem que terminar. Não falei que passa rápido. E eu converso pra cacete. Não, é maravilhoso. Maravilhoso. E agora, então, se você quiser compartilhar mais alguma coisa, como você tem me conta aí os teus objetivos desse ano. Então, vamos... Os meus objetivos desse ano primeiro, terminar o 70.3 feliz. Aham. É um objetivo que eu tenho, viajar mais, que era uma coisa que eu fazia muito, que eu amava fazer, assim, e eu acho que... Nós também. Tamo no clã, tamo na egrégora. Egrégora do aeroporto internacional. Dinheiros veio. Mas é uma coisa que eu queria fazer, assim, eu sempre ponho como metas coisas, né, eu divido minha vida assim em A, B e C, né? O pra agora, o pra daqui um tempinho e o pra daqui uns objetivos. O que eu já tenho e preciso manter. Né? Tem coisas que a gente esquece, né? Que tem e vai perder porque a gente não tá criando. Mas assim, eu quero... Uma dificuldade que eu tenho, que eu sempre escrevo no meu caderninho, é me aproximar da minha família. Porque eu sou uma pessoa desconectada. E assim, eu aprendi uma coisa do TDAH, que eu não sinto saudade como as pessoas sentem. E era uma coisa que me frustrava muito, porque pra mim, eu vou te ver passar 3 anos sem te ver. Na minha mente, eu te vi há uma semana. Então, pra pessoa é muito diferente do que é pra mim. E isso me causava uma angústia muito grande, porque eu falava assim, cara, por que eu não sinto como as pessoas sentem? E aí eu acabo frustrando muito as pessoas que estão na minha volta, e não é por mal. Então, sempre assim, eu ligava, quando eu fui ligar pro papai, pra minha mãe e pra minha irmã, aí eu mando, mãe te amo, irmã te amo. Não é pra ser automático, mas é pra dizer, me fazer presente de alguma forma. Então, isso é uma coisa que eu quero manter. Viajar, fazer o meu 70.3, de alguma forma me capacitar o suficiente para eu conseguir estar apta para ir para a missão da ONU, das Nações Unidas. E eu acho que é isso, assim, conseguir terminar meu apartamento, né? Ter aquele meu ambiente ali. Eu não acredito em equilíbrio, mas eu acredito que a gente pode centrar numa certa paz. O mundo pode estar enlouquecido, mas a gente consegue trazer a nossa paz. Hoje eu me sinto uma pessoa muito bem com o que eu sinto, com o que eu tenho. Obviamente, eu faço questionamentos,
Às vezes eu fico triste porque eu não tenho ninguém pra dividir o pratinho né? Que às vezes é muito pesado. Mas eu acho que uma das coisas que foi onde eu comecei a buscar toda a minha... né, buscar as respostas, que foi sobre relacionamentos, foi que eu sempre precisava de alguém do meu lado e eu sempre não era tratada ou a pessoa não ficava da forma que eu gostaria que ficasse. Uhum. E aí eu precisei, né, há um pouco tempo atrás, me afastar de tudo para eu conseguir dizer assim, nossa, hoje eu sou feliz sozinha e todo mundo, e a pessoa que vier, ela tem que me dar além do que eu consigo e transbordar na minha vida. Uhum. Então, hoje eu consigo chegar em casa e ficar em paz. Consigo olhar pro meu cachorro e ficar em paz. Então, eu acho que a busca maior pra gente conquistar qualquer coisa que tem na nossa vida é buscar essa serenidade de conseguir viver plena e sabendo que qualquer pessoa que chega na nossa vida, Ela tá vindo pra somar. ela tá vindo pra somar. Então, esse é o meu maior ensinamento, assim, de vida dos últimos tempos. E é o que eu quero chegar no final do ano e saber que isso realmente só tá fortalecido. Maravilha. Isso aí. Maravilha. Nada de negócio de metade da laranja. É. Laranja inteira, vai. Eu sou. Encontro infeliz, laranja inteira. É bem isso. Muito obrigada, Carol. Ah, por eu tá que aqui. agradeço pelo Amém! convite. Eu vim sem saber muito bem sobre o que eu ia falar, tá? Aqui é no flow do Prana. É no entendeu? flow. No flow. Aqui tudo é flow. E tudo a ver. Mas tudo a eu ver. fiquei muito feliz por te conhecer. Também. E eu falei, às vezes eu falei pra Roberta esses dias, às vezes a gente busca umas respostas que a gente nem sabe. A gente tá com Deus, conversando à noite, fazendo questionamentos e vai se perguntando algumas coisas e pedindo algumas respostas. E aí essas respostas eu ouvi. Talvez ela me traga alguma resposta lá na frente, talvez me traga agora, talvez eu traga alguma resposta pra ela. Com certeza. E assim, a gente vai... como é que eu falei esses dias? A gente precisa ficar atento. Uhum. Porque as grandes coisas, elas não acontecem na turbulência. Elas acontecem nos pequenos detalhes. É num Sim. livro. Falei ontem. Eu também. Lá no jantar. É porque é uma energia muito sutil. É e muito a gente sutil. tá com muita interferência. Então, Limpando. Quando a gente limpa, quando a gente respira, entra no flow Isso. e se conecta com as outras pessoas, a gente consegue as respostas que a gente tanto precisa. E é isso que eu Exatamente. tenho buscado. Sim. É porque hoje não é consulta, mas depois que a gente fechar aqui, eu vou dar umas cutucadas. Então tá, gente. É isso, pessoal! eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. E a gente espera vocês para o próximo episódio de No Flow do Prana! Obrigada, Carol! Obrigada, Que gente. bênção! Obrigada.